Existe um novo nível de Deus que você ainda não acessou. E não é porque Ele não queira te levar até este novo nível. Também não é porque a promessa dele não seja verdadeira para você. Também não é porque o tempo ainda não chegou. Mas é porque existe uma postura sendo observada enquanto você constrói o próximo nível. E pouca gente entende isso. A maioria acha que Deus trabalha apenas quando tudo já está pronto. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Deus observa antes, durante e principalmente no processo invisível. Enquanto você constrói, Deus te observa. Enquanto você espera, Deus te observa. Enquanto ninguém está te vendo, mas Deus está te observando. Enquanto você não recebe nada, Deus está observando tudo. E o que Deus está observando não é apenas o que você está pedindo, mas é como você se comporta enquanto ainda não recebeu. Há pessoas que oram pedindo o próximo nível logo, mas vivem com a mentalidade do nível antigo que já passou, nem se estagnaram no atual, que dirá no futuro. Pedem promoções, mas agem com espírito de escravidão. Pedem restauração, mas se comportam como verdadeiras vítimas. Pedem provisão, mas continuam emocionalmente desorganizados. Pedem mais autoridade, mas não conseguem obedecer. E Deus não entrega novos níveis a pessoas com posturas antigas. A Bíblia deixa isso muito claro, que a promoção não vem do acaso, ela vem do Senhor. Mas ela sempre encontra uma pessoa com uma postura preparada para isso. José não foi promovido da noite para o dia, mas José não foi promovido no dia em que interpretou o sonho de Faraó. Ele foi promovido no dia em que ele decidiu não se corromper. Sim, foi muito antes. No dia em que serviu fielmente na casa de Potifar. No dia em que manteve o caráter mesmo estando na prisão. E no dia que não deixou o rancor contaminar a sua visão espiritual. Então esse trono de José, ele foi preparado por muitas negligências, por muitos nãos lá atrás. E aqui essa é uma verdade que poucos querem aceitar. O tempo da sua espera não é passividade, é altamente avaliativo pelo Senhor. Deus te observa como você reage quando as portas se abrem. Ele também observa como você fala quando ninguém está validando. Ele também observa como você lida com frustrações repetidas e repetidas vezes. E olha só, ele observa você se você amadurece ou se você se amargura. Tem pessoas que amadurecem nas provações, outros ficam amargos. E Deus te observa se você se torna mais humilde ou mais exigente. Deus continua te observando se você cresce por dentro ou se você apenas está reclamando por fora. E existem pessoas que dizem: quando eu chegar lá vai ser tudo diferente. Mas Deus responde: você só chegará lá quando você for agora diferente. O próximo nível não começa por fora, ele começa por dentro, pelas suas decisões internas. Ele começa na forma como você pensa, sente, reage, suas decisões e seus posicionamentos firmados. Enquanto você constrói o nível, Deus observa você. Assume responsabilidades ou terceiriza as culpas. Não, eu não fui responsável, os outros tiveram culpa. Você aprende com o processo ou apenas está questionando? Isso é muito importante você saber. Você está aprendendo com tudo isso ou apenas tem muitos porquês?
que você não busca as respostas corretamente no lugar correto, que é na palavra de Deus. Você corrige rotas ou continua insistindo nos mesmos caminhos errados e padrões errados? Você honra a quem merece honra ou, mesmo sem recompensa, você honra mesmo sem ter recompensa? Você obedece mesmo sem ter aplausos? Você está obedecendo mesmo que ninguém veja? Você mantém a sua integridade mesmo sem ninguém te vigiar? A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso não é sobre quantidade, é sobre postura. O pouco não é o tamanho da bênção, o pouco é o ambiente onde ninguém te vê, onde ninguém te reconhece e onde ninguém te aplaude. É ali que Deus mede se você suporta o peso do próximo nível, porque agora é um peso pequeno, no próximo nível será um peso maior, mais pesado. Porque todos os níveis carregam 3 coisas: mais responsabilidade, mais exposição e mais cobrança espiritual. E se a sua postura atual não sustenta isso, Deus te poupa, atrasando o seu processo. Sim, às vezes o atraso é apenas proteção divina. Às vezes o silêncio é apenas misericórdia. Você não está conseguindo passar desse nível. O que você quer no outro? Às vezes a sua espera é livramento de dores e sofrimentos maiores. Moisés só liderou o povo depois de aprender a cuidar ovelhas no anonimato. E Davi só foi rei depois que aprendeu a lidar com a rejeição, com a perseguição e com o silêncio. E Jesus só iniciou seu ministério público depois de vencer o deserto em postura correta. O deserto não foi castigo, foi treinamento de postura. E aqui está algo muito sério, irmãos e irmãs. Deus não observa a sua fé apenas, Ele observa a sua maturidade emocional. Como está o seu emocional hoje? Há pessoas que são espiritualmente muito intensas, mas emocionalmente infantis. Gritam, berram, falam alto, tratam com inconveniência, manipulam. São infantis, são eternos narcisistas. Oram muito, mas não sabem lidar com a frustração. Jejuam muito, mas explodem facilmente. Falam de fé, mas vivem dominados de carências, medos, inseguranças. E Deus, Ele não constrói níveis altos sobre estruturas emocionais frágeis. O próximo nível vai exigir equilíbrio. O próximo nível exige domínio próprio, exige silêncio estratégico, exige capacidade de ouvir correção sem se ofender. Exige também saber esperar sem querer manipular. Enquanto você está construindo, Deus observa se você aprende a dizer não, para de se justificar o tempo todo. Deus continua te observando se você abandona a necessidade de aprovação, se você curou as suas dependências emocionais, de que alguém é obrigado agora a fazer você feliz. Isso é dependência emocional. Ele também vai ver se você rompe ciclos de vitimismo. Todo mundo é culpado da minha solidão e assim vai. E se você assume governo sobre os seus sentimentos. Porque quem não governa a si mesmo, não governa mais nada no próximo nível. E talvez você esteja hoje dizendo, mas eu tenho orado tanto. Sim, mas orações não são postura. Elas alinham
elas fortalecem, elas direcionam. Eu sempre ensino que as orações têm que ser todas baseadas na palavra. Se não estiver na palavra, está contradizendo a vontade de Deus. Então, se você pede algo que não está na palavra, você está em desalinhamento. Então, mesmo você, ele alinha, ele fortalece e ele direciona, mas ele não anula a sua responsabilidade em cumprir com todos os seus mandamentos. Há portas que não se abrem com clamor, mas com alinhamento. O céu não responde desespero, o céu responde pessoas maduras. E quando você aprende a confiar sem controlar, a esperar sem reclamar, a obedecer sem negociar, você cresce sem se exibir e algo muda no mundo espiritual. Deus vê, Deus registra e Deus prepara. E de repente, quando menos parece lógico, o próximo nível acontece. Mas quando esse próximo nível acontece, você percebe que já estava pronto, porque o nível externo apenas revela o que já foi construído internamente. O problema aqui é que muitos querem pular essas etapas, querem colher sem plantar o caráter, querem autoridade sem ser submisso, querem honra sem serviço, querem visibilidade sem passar pelo processo. Mas Deus não negocia os seus princípios, Ele constrói por fundamentos. E aqui vai essa verdade libertadora. Não se compare com quem aparentemente avançou mais rápido. Alguns sobem rápido, mas caem rápido, mais rápido ainda, porque a postura não sustenta o nível. O que Deus constrói é devagar, mas permanece. O que Ele aprova nesse processo resiste ao futuro. Então, hoje, enquanto você constrói seu próximo nível, Deus observa se você ainda honra quem te feriu, se você ainda abençoa quem te rejeitou, se você ainda cresce sem se tornar arrogante e se você aprende sem desprezar quem ficou para trás. A postura revela o coração e Deus sempre promove corações alinhados. E talvez hoje você esteja em um lugar invisível. Talvez ninguém reconheça o seu esforço e talvez você esteja cansado, frustrado, esperando respostas. Mas saiba de uma coisa, Deus ele não está ausente, Ele está te observando. Observando como você trata esse tempo, observando como você se posiciona nesse silêncio e observando se você se torna melhor ou mais duro. Observando se você confia ou se você está tentando forçar a barra. Quando a postura correta se ajusta, o nível muda. Não porque você mereceu, mas porque você já foi preparado. Continue construindo, continue ajustando, continue crescendo por dentro. Porque o próximo nível não será um susto, será apenas a confirmação de quem você já se tornou no secreto com o Senhor. E quando Deus finalmente te colocar lá, ninguém poderá dizer que foi sorte. Será muito evidente para todos. Foi postura, foi processo, foi fidelidade no invisível. Então, enquanto você constrói, Deus continua te observando. Fique com essa palavra, essa mensagem. Agradeço a todos os inscritos do canal, a todos que comentam e acabam assim aumentando o engajamento do meu canal e também os likes, né? Os likes também são válidos e eu agradeço a todos. E tem meu contato ali, se você precisa de um alinhamento, um conselho especial e direcionado, a gente pode conversar sobre isso, porque eu consigo ceder alguns materiais que eu tenho nessa área, nesse sentido, tá bom? Então fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.